havendo número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores. Invoco a proteção de Deus, em nome do povo de Paranapuã. Dou por aberto os trabalhos da 47ª sessão ordinária, a 13ª legislatura do 22 de abril de 2019. Peço ao Edil Gilmar de Freitas que faça a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, em nome do senhor presidente, em nome dos edis, agradecer a presença do seu Luiz, os demais munícipes presentes nessa Casa de Lei, o nosso muito obrigado e vocês é muito bem-vindo. Em agradecimento ao nosso Deus onisciente, vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, Velho Testamento, capítulo 53. A gente estará lendo alguns versículos. A palavra do Senhor nos relata da seguinte forma: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desfazêssemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou-o sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 46ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de abril de 2019. Por questão de ordem, senhor presidente, aos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno desta Casa, solicita a dispensa da leitura da ata da 46ª sessão ordinária, realizada em 8 de abril de 2019. Está em discussão o pedido do edil Sérgio Fernandes. Está em votação o pedido do edil Sérgio Fernandes. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 40ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 46ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde no livro de inscrição se encontram abertos para uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, São Paulo, 22 de abril de 2019. Mensagem. Referente ao projeto de lei complementar do número 4, 22 de abril de 2019. Ementa. Dispõe sobre a redenominação e equiparação de salários de cargos públicos e provimento efetivo constante na lei complementar de número 142, de 13 de julho de 2018, que especifica. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores.
Submeto à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a redenominação e equiparação de salários de cargos públicos de provimento efetivo constante na Lei Complementar de número 142, de 13 de julho de 2018, que especifica: tem o presente projeto de lei complementar a finalidade de atender solicitações das agentes de saúde do município de Paranapuã quanto à equiparação salarial em conformidade com a Lei Federal de número 13.708, de 14 de agosto de 2018. Assim, senhor presidente, diante das razões ora veiculadas, submeto à apreciação da matéria que se afigura de indiscutíveis interesse público, razão pela qual rogo tenha o projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renovo às vossas excelências os seus pares intermédios aos seus ilustres pares, à expressão do meu elevado apreço e distinta consideração. Sérgio Antônio Paladino, prefeito municipal, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Valdecir Pinheiro Azevedo. Projeto de lei complementar de número 4, de 22 de abril de 2019. Dispõe sobre a redenominação e equiparação de salários de cargos públicos e provimento efetivo, constante da lei complementar de número 142, de 13 de julho de 2018, que especifica: Sérgio Antônio Paladino, prefeito do município de Paranapuã, estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O cargo de provimento efetivo de agente de saúde, constante no anexo 2 da Lei Complementar do número 142, de 13 de julho de 2018, fica redenominado para agente de combate às endemias. Artigo 2º. Fica o piso salarial do cargo de agente de combate às endemias, o ACE, equiparado ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde, EFS, para a referência 05/A, em conformidade com a Lei Federal de número 13.708, de 14 de agosto de 2018. Artigo 3º. O anexo 2º da Lei Complementar de número 142, de 13 de julho de 2018, ficará assim definido. Anexo 2º. Cargos públicos de provimento efetivo. Quantidade 7, denominação agente comunitário de saúde, carga horária 40, referência 05A. Quantidade 3, agente de combate às endemias, carga horária 40, referência 05A. Quantidade 1, almoxarife, carga horária 40, referência 08A. Quantidade 1, assistente administrativo, carga horária 40, referência 08A. Quantidade 3, assistente social, carga horária 30, referência 16A. Quantidade 2, atendente de consultório dentário, carga horária 40, referência 02A. Quantidade 2, auxiliar da biblioteca, carga horária 40, referência 3A. Quantidade 2, auxiliar de contabilidade, carga horária 40, referência 10A. Quantidade 2, auxiliar de enfermagem, carga horária 40, referência 10A. Quantidade 1, auxiliar tributário, carga horária 40, referência 04A. Quantidade 20, braçal, carga horária 40, referência 1A. Quantidade 1, carpinteiro, carga horária 40, referência 05A. Quantidade 3, coletor de lixo, carga horária 40, referência 01A. Quantidade 1, comprador, carga horária 40, referência 12A. Quantidade 1, contador, carga horária 40, referência 17A. Quantidade 1, coordenador do Centro de Referência de Assistência Social, carga horária 40, referência 18A. Quantidade 1, coveiro, carga horária 40, referência 1A. Quantidade 2, dentista, carga horária 20, referência 17A. Quantidade 1, dentista ESF, carga horária 40, referência 17A. Quantidade 2, encarregado do setor de pessoal, carga horária 40, referência 16A.
Quantidade 1, enfermeiro do ESF, carga horária 40, referência 14A. Quantidade 1, enfermeiro padrão, carga horária 40, referência 14A. Quantidade 1, engenheiro agrônomo, carga horária 40, referência 17A. Quantidade 1, engenheiro civil, carga horária 40, referência 17A. Quantidade 4, escriturário, carga horária 40, referência 4A. Quantidade 1, escriturário de contabilidade, carga horária 40, referências 8A. Quantidade 1, farmacêutico, carga horária 30, referência 16A. Quantidade 1, fiscal municipal, carga horária 40, referência 6A. Quantidade 2, fisioterapeuta, carga horária 30, referência 15A. Quantidade 1, fonoaudiológica, carga horária 20, referência 15A. Quantidade 6, gari, carga horária 40, referência 1A. Quantidade 4, inspetor de aluno, carga horária 40, referência 2A. Quantidade 1, lançador tributário, carga horária 40, referência 10A. Quantidade 2, lavador, borracheiro, carga horária 40, referência 4A. Quantidade 1, médico clínico geral, carga horária 20, referência 20A. Quantidade 1, médico clínico geral do ESF, carga horária 40, referência 20A. Quantidade 1, médico ginecologista, carga horária 20, referência 17A. Quantidade 1, médico pediatra, carga horária 20, referência 17A. Quantidade 1, médico veterinário, carga horária 40, referência 17A. Quantidade 10, merendeira, carga horária 40, referência 1A. Quantidade 22, motorista, carga horária 40, referência 7A. Quantidade 1, nutricionista, carga horária 20, referência 12A. Quantidade 1, operador de equipamentos rodoviários, carga horária 40 e referência 9A. Quantidade 3, operador de máquinas pesadas, carga horária 40, referência 9A. Quantidade 3, operador de trator agrícola, carga horária 40, referência 6A. Quantidade 8, pedreiro, carga horária 40, referência 7A. Quantidade 1, podador de árvore, carga horária 40, referência 3A. Quantidade 1, procurador jurídico, carga horária 20, referência 20A. Quantidade 1, profissional de IEC, carga horária 40, referência 10A. Quantidade 3, psicólogo, carga horária 30, referência 15A. Quantidade 3, recepcionista e telefonista, carga horária 40, referência 2A. Quantidade 1, secretário administrativo, carga horária 40, referência 17A. Quantidade 1, secretário de junta militar, carga horária 40, referência 14A. Quantidade 3, secretário de escola, carga horária 40, referência 6A. Quantidade 3, servente de pedreiro, carga horária 40, referência 2A. Quantidade 37, serviços diversos, carga horária 40, referência 1A. Quantidade 4, técnico de enfermagem, carga horária 40, referência 10A. Quantidade 1, técnico agropecuário, carga horária 40, referência 5A. Quantidade 2, técnico de enfermagem do ISF, carga horária 40, referência 10A. Quantidade 1, técnico de farmácia, carga horária 40, referência 10A. Quantidade 1, terapeuta ocupacional, carga horária 30, referência 15A. Quantidade 1, tesoureiro, carga horária 40, referência 17A. Quantidade 8, vigilante noturno, carga horária 40, referência 2A. Quantidade 3, visitador sanitário, carga horária 40, referência 5A. Quantidade 1, zelador de jardim, carga horária 40, referência 1A. Artigo 4º. As atribuições e responsabilidades do cargo público de provimento efetivo de agente de combate às endemias, o ACE,
constante no anexo 9º da Lei Complementar de número 142, de 13 de julho de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Cargo: Agente de Combate a Endemias, ACE. Referência 5A. Atribuições e responsabilidade. O agente de combate às endemias tem como atribuições o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de cada ente federado. São consideradas atividades típicas do agente de combate às endemias em sua área geográfica de atuação. Primeiro, desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde. Segundo, realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos de saúde em interação com o agente comunitário de saúde e a equipe de atenção básica. Terceiro, identificação de casos suspeitos de doenças e agravos de saúde e encaminhamentos, quando indicado para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação de fatos à autoridade sanitária responsável. Quarto, divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doença e sobre medidas de prevenção individual e coletivas. Quinto, realização de ações de campo para pesquisas entomológicas, malacológicas e coleta de reservatórios de doenças. Sexto, cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégia de prevenção a controle de doenças. Sétimo, execução de ações de prevenção e controle de doenças, como a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores. Sétimo, execução de ações de campo em projeto que visem a avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças. Nono, registro das informações referentes às atividades executadas de acordo com as normas do SUS. Décimo, identificação de cadastramento de situações que identificam no curso das doenças ou que tenham importâncias epidemiológicas relacionadas principalmente aos fatores ambientais. 11º, mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. Ou seja, programar e efetuar visitas domiciliares segundo o plano preparado de acordo com a rotina de serviços e as peculiaridades de cada caso, para prestar pequenos cuidados e difundir noções gerais de saúde e saneamento, realizar pesquisas de campo, entrevistando gestantes, mães, crianças escolares e pacientes de clínicas especializadas, para estimular a frequência aos serviços de saúde. Promover campanhas de prevenção de doenças, aplicando testes de vacinas dentro e fora da unidade sanitária para preservar a saúde da comunidade. Efetuar visitas em resistências e terrenos baldios para localizar criadores do mosquito Aedes aegypti, colocando produtos que evitem a proliferação das larvas existentes. Prestar orientações aos moradores a respeito do mosquito Aedes aegypti, das doenças transmitidas por ele, como a dengue e a febre amarela, proceder a visitas aos pontos estratégicos da cidade para colocar veneno nos criadouros, participar de arrastões determinados em programas da equipe da SUSEM, participar o seu chefe imediato sobre casos anormais encontrados em residência e ou criadouros do mosquito, participar dos trabalhos promovidos pela equipe da SUSEM com líderes de bairros locais, usar proteção especial quando aplicar veneno nos pontos estratégicos da cidade, elaborar boletins de produção e relatórios de visita domiciliar. Baseando-se nas atividades executadas para permitir levantamentos estatísticos e comprovação dos trabalhos, executar outras tarefas correlatadas quanto determinadas pelo superior imediato. Carga horária 40 horas semanais, requisito ensino fundamental completo. Artigo 5º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Paranapuã, 22 de abril de 2019, Sérgio Antônio Paulino, prefeito municipal. O projeto de lei, lei complementar número 04, do dia 2 de abril de 2019, será encaminhado para comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamentos. Paranapuã, 10 de abril de 2019. Ofício de número 17, 2019. Ao senhor Valdecir Pinheiro Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Prezado presidente, tenho o presente a finalidade de encaminhar a xerocópia da nota térmica atuarial com composição de 31 de 12 de 2018 do município de Paranapuã, dos servidores ativos e inativos e pensionistas, segurado desta autarquia. Sendo para o momento, aproveitamos das oportunidades de reiterar os protestos de estima e considerações, bem como nos colocar à disposição de quaisquer esclarecimentos futuros. Atenciosamente, Rogério Sena do Rego, diretor-presidente, e Ana Paula Rosa Petronilho de Carvalho, diretor executivo. Paranapuã, 12 de abril de 2019. Ofício de número 76, 2019. Para a presidência da Câmara Municipal, assunto requerimento de número 8 de 2019, ofício de número 27 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos em atenção ao quanto solicitado pelo nobre vereador Tiago Martinez Gentini Filho, Figo, no requerimento em referências devidamente aprovado pelo soberano plenário desta augusta Casa de Lei, para que o Executivo demonstre credores, valores respectivos serviços materiais e ou equipamentos adquiridos com recurso advindo da saúde para fins de custeio, atenção básica, piso da atenção básica de saúde, agente comunitário de saúde. Requer prorrogação do prazo, uma vez que a referida solicitação requer um levantamento de itens separadamente e ainda pelos setores municipais, principalmente no setor contábil, estar sob fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estando à inteira disposição do mesmo. Cingido ao exposto, aproveitando a oportunidade para apresentar nossos protestos de considerações. Sérgio Antônio Paulino, prefeito municipal, senhor excelentíssimo senhor Valdecir Pinheiro Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. 12 de Paranapuã, 12 de abril de 2019. Ofício de número 77 de 2019 para a presidente da Câmara Municipal. Assunto requerimento de número 9 de 2019 do ofício de número 30 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos e em atenção ao quanto solicitado pelo nobre vereador Tiago Martinez Gentini Figo, no requerimento em referência devidamente aprovado pelo soberano plenário dessa augusta Casa de Lei, vimos esclarecer que os requerimentos datados de 9 de janeiro e 20 de fevereiro de 2019, ambos da autoria da servidora Juliana de Freitas Moda Viana, foram analisados pelo procurador jurídico do município, cuja servidora já tem o conhecimento, ciência, do despacho de mérito, inclusive com fornecimento de xerocópia. Assim, não se há falar em motivos que impossibilitam a administração na análise do pedido que restou deferido. Sim, cingindo ao exposto, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos e considerações. Sérgio Antônio Paulino, prefeito municipal, Valdecir Pinheiro Azevedo, presidente da Câmara Municipal, Paranapuã. Paranapuã, 22 de abril de 2019. Ofício número 82, 2019. Assunto: inauguração da reforma do Centro Comunitário de Paranapuã. Prezado senhor presidente e vereadores, cumprimentando cordialmente, tenho presente a finalidade de convidar Vossa Senhoria para a inauguração da reforma do Centro Comunitário de Paranapuã, que seja nesta sexta-feira, no dia 26 de 4 de 2019, às 14h30, na Avenida José Ribeiro, número 2800, desse município. Ressalto que, na ocasião, contaremos com a presença da deputada estadual Analice Fernandes. Sendo só para o momento, reitero às vossas senhorias protestos de cima existentes considerações. Atenciosamente, Sérgio Antônio Paulino, prefeito municipal, presidente e vereadores da Câmara Municipal de Paranapuã. Não há mais matéria para ser lida, presidente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar pelo pequeno expediente.
esclarecendo que o vereador escrever terá 5 minutos para falar sobre matérias lidas no expediente e não são permitidas à parte. Comunique aos vereadores que vão passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público, a seu critério, podendo conceder a parte. Com a palavra do Edil Lorivaldo. Senhor presidente, boa noite. Seu nome à mesa e os senhores edis e população presente. Sobre a inauguração aí da reforma, a deputada passou para o Edil Hélio e como que ele não está no momento, para as 3 horas, senhores edis, comparecer lá e a gente fazer pedir, juntar o que a gente pensam aí, fazer um pedido para ela também, que vai estar ela e mais os assessores, e que o pessoal não falte, a população também, para a gente aí prestigiar ela, que na ocasião fomos eu e o Edil Antônio, você também, e o presidente, e quem, acho que só, né, nós 3 estava? E o Hélio, estava na ocasião. Naquela ocasião ela encaminhou uma emenda de 150 mil para fazer aquela reforma lá, e está ali para toda a população, e por sinal ficou muito bonito, bem feito, uma obra bonita agora para a gente usar, principalmente para as igrejas e aniversários, casamento, então ficou um lugar muito muito acolhedor, né? Porque não que não estava, mas precisava do que foi feito. Foi muito bonito, sim. Parabenizo aí ao prefeito por ter feito e à deputada por ter nos ajudado muito, que foi quando nós precisamos. E está aí, e vamos lá na sexta-feira, às 15 horas, que ela está lá para nos receber. Muito obrigado. A tribuna continua livre. Com a palavra do Edil Gilmar de Freitas. Boa noite a todos. Em nome do senhor presidente, nobres edis, cumprimento a população. Aproveitar aqui o gancho do nobre vereador. Nós ainda, aqui na nossa cidade de Paranapuã, resta algumas ruas, poucas ruas para pavimentação. Eu acho que uma coisa importante, a gente deveria fazer um ofício, sim, para a área, para o Paranapuã Clube. Segundo o prefeito, diz que não vai, de 80 a 100 mil, pedir uns 150 contas aí para ver se termina, né? E eu me coloco à disposição, tá? Se Deus quiser, quero estar presente lá também para recepcionar, porque é uma grande deputada, sempre colaborou com o Paranapuã, né? Pessoas que nunca deixou de ajudar a nossa cidade, é uma grande parceira do nosso município. É uma pessoa muito humilde, batalhadora, né? Atuante, tá aí que está, sem nem com os mandatos. Era só isso, quero agradecer a população presente, né? E meu muito obrigado pela oportunidade. A tribuna continua livre. Queria dizer que a gente podia fazer um requerimento em nome de todos os vereadores, né? Em nome de todos os vereadores, o deputado, né? A tribuna continua livre. Comunique seus vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias que estarão em pauta os trabalhos de discussão e votação. Senhor presidente, está uma matéria para a ordem do dia. Comunique seus vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos para explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar das conclusões finais e não são permitidos à parte. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os seus vereadores para a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Paranapuã a ser realizada no dia 13 de maio de 2019, segunda-feira. Agradeço a Deus e a proteção e a orientação que nos deu e agradeço, senhores vereadores,
pela forma respeitosa como participaram e conduziram os trabalhos. Agradeço também às pessoas que compareceram à Câmara e nos honraram com suas presenças. Boa noite a todos.